Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno e o objetivo aqui desse vídeo, gente, é discorrer sobre alguns assuntos. E eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, sobre algumas coisas que eu tenho percebido aí no nosso movimento. E assim, eu sempre deixei bem claro que eu criei esse canal, eu não tenho objetivos de angariar inscritos aqui no YouTube. Se eu quisesse angariar inscritos no YouTube, eu falaria de assombração, falaria de OVNIs, UFOs, ETs. Se eu quisesse angariar inscritos, eu faria um canal de comédia, eu faria um canal... Tem vários assuntos que eu posso discorrer no YouTube, um canal de jogos. Então tem vários assuntos que eu posso discorrer no YouTube que eu ganharia inscritos e visualizações, fazer sensacionalismos e etc. Mas esse nunca foi o meu objetivo. E eu tenho um canal humilde aqui no YouTube. Porque o objetivo, como eu sempre disse aqui, e sempre fui bem claro, é despertar as pessoas. Agora, despertar aqueles que quiserem ser despertados. Essa é a questão. Tá? Eu não posso obrigar ninguém a despertar de nada. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar em nada. O objetivo do canal sempre foi muito claro aqui, é despertar aqueles que desejam por despertarem por eles próprios. Eu quero dizer que eu já fiz parte de um aprisco chamado sistema religioso. E eu saí dele, tá? Não sou contra quem tenha uma religião, quem possa ter, quem siga. Não sou contra ninguém. Essa é uma opinião minha, tá? É o Bruno que está falando. Eu estou sendo bem sincero aqui com vocês. Eu saí de um aprisco e quero deixar... E geralmente as pessoas que seguem aí o movimento da Terra plana são pessoas também que deixaram o aprisco do sistema religioso. Muitos não, mas muitos sim. E eu respeito a todos esses. Mas eu quero dizer somente o seguinte. Eu quero deixar um conselho. Não saiam de um aprisco para entrar em outro. Tá? E o Messias, ele foi claro na minha visão. Tá? A visão do Bruno. Ele foi claro, ele disse, não terás ninguém como mestre, porque um só é o vosso mestre. Não terás ninguém como guia, porque um só é o vosso guia. E nessa questão de guia, ela serve, essa palavra, na hora de traduzir do hebraico, ela serve para guia ou pastores, tá? Então ele é bem claro em dizer, não terás ninguém como guia, porque um só é o vosso guia. E ele chega a citar também que um cego guiando o outro cego, ambos caem no buraco. Então, gente, se vocês me têm como mestre ou guia de vocês, tirem isso da sua cabeça. O que eu quero é ter uma consciência limpa e tranquila, para quando eu deitar a minha cabeça no travesseiro, eu poder dormir em paz. Eu queria falar disso há muito tempo. Por quê? Eu sigo o Messias dessa forma. Eu tenho ele como meu mestre. Agora, em relação a hierarquias, tá? Eu posso seguir uma hierarquia, respeitar uma hierarquia para coisas humanas. Eu servi o exército, servi aqui no 3º Batalhão de Infantaria em São Gonçalo. E lá, no exército, eu respeitava a hierarquia. Eu era soldado, fui a cabo, e lá eu respeitava o sargento, as posições hierárquicas acima da minha. Quando eu estou trabalhando, eu respeito os patrões, porque na hierarquia do trabalho, eu tenho que respeitar os meus patrões. Agora, quando eu falo para coisas espirituais, para fins espirituais, eu não tenho mestre e nem guia, e nem hierarquia acima de mim. Portanto, eu posso respeitar a opinião de pessoas que estão há mais tempo do que eu aí nesse movimento da Terra plana. Eu respeito as opiniões, mas as opiniões destas não são infalíveis para mim. Eles não são infalíveis, porque são de carne e osso, assim como eu. Então, uma coisa é respeitar as opiniões. Outra coisa é eu abaixar a cabeça para um mestre e tudo que ele disser eu achar que está certo. E assim, não é assim que funciona, na minha visão. Então, gente, eu não tenho objetivos de angariar inscritos aqui no YouTube. Eu respeito todos os inscritos do meu canal. Procuro trazer conteúdo
mas não quero ser mestre de ninguém, porque naquele grande dia será só você e o Pai. Eu não vou poder advogar por você. Ninguém vai poder advogar por você. Aí você vai dizer, o Bruno falou isso para mim. Aí o Pai vai falar, não, peraí, é você e eu. Entendeu? É você, a relação com o Pai, naquele grande dia do julgamento, será somente você e o Pai. Portanto, eu só posso responder por mim. E eu não vou aceitar seguir mestres, seja em qualquer assunto que for. Eu posso respeitar a opinião dos mais antigos, porque estão há mais tempo do que eu e sabem muito mais do que eu, em algumas coisas, em outras não. Mas todos erram, eu erro. Eu aqui mesmo no meu canal já devo ter cometido milhões de erros, mas eu mantenho os erros aí para que as pessoas saibam que eu sou ser humano, feito de carne e osso, e erro. Eu não sou infalível. E não vou tratar ninguém como infalível, seja em movimento qualquer. Principalmente nos modelos científicos e em relação às coisas espirituais. Principalmente. Na relação espiritual, eu só terei um mestre e um só guia. Na parte científica, a gente pode ter professores, mestres, respeitar as opiniões deles, mas eles não serão infalíveis, porque são de carne e osso, são seres humanos, assim como eu. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte, gente. Vou sendo bem sincero, olhando no olho de vocês. Tá vendo essa imagem que tá aí no vídeo? É uma imagem, né? Da Terra plana aí. Eu quero dizer a vocês que não coloquem isso acima do Criador. Eu tenho reparado nesse movimento, e quero ser bem sincero aqui, com a mão no coração e olhando nos olhos de todos que conhecem a minha sinceridade e conhecem a forma que eu trato com respeito todas as pessoas, os meus inscritos, seja lá quem for. Isso aí, a Terra plana, é um movimento que visa questionar o modelo do local em que vivemos. Visa questionar paradigmas científicos que foram impostos como verdade absoluta para nós, como teoria da evolução, teoria da relatividade, teoria da gravidade, Big Bang, tudo isso que foi empurrado para nós de goela abaixo como verdade absoluta e que nós não tivemos tempo para questionar. Isso é esse movimento. Mas eu tenho notado, e quero falar isso de coração aberto, uma espécie de terraplanolatria. Eu tenho reparado isso e eu quero ser bem sucinto e fiel nas minhas palavras. Quero ser bem fiel nas minhas palavras. Não é para adorar a Terra plana, gente. Não, eu tenho reparado uma espécie de terraplanolatria. E eu não vou participar disso. Amem o Criador acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Terra plana é um movimento que visa questionar o modelo do local em que vivemos e o modelo pseudocientífico que foi empurrado goela abaixo para nós. Terra plana não é religião, terra plana não é igreja, terra plana não é seita. Então eu quero ser bem claro aqui, que eu respeito todas as opiniões, principalmente dos mais antigos do que eu, mas eu não vou aceitar ninguém como meu mestre, e ninguém terá palavra infalível para mim. Porque esse é o grande erro do sistema religioso que nós vemos acontecer por aí. Então, eu posso questionar a qualquer um. Eu procuro ser amigo de todos, tá? Eu procuro ser amigo de todos dentro desse movimento, respeitar as pessoas, respeitar todos que divulgam, seja lá de que maneira for. Mas eu, Bruno, não vou aceitar mestres e nem guias, porque um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. E assim ensinou o Messias, aquele que morreu por mim. E naquele grande dia, será eu e o Pai. Você e o Pai, o que te criou e criou todas as coisas. E não adianta você vir falar para ele que o Bruno me falou isso, o Bruno me falou aquilo, porque não vai adiantar. Então, se alguém me tem como mestre, tire isso da cabeça. Continuaremos. Apoio tudo que for relacionado à Terra plana. Apoio todos os projetos, seja ele qual for. Falando um pouco sobre o centro de pesquisas. O centro de pesquisas não tem envolvimento com política, tá? É o primeiro ponto. Quando eu entrei, fui bem claro.
ocorreram desavenças no centro de pesquisas por conta de posições políticas. E eu fui claro em dizer que ali não era local disso. Outra, não teremos qualquer vínculo com governos. Deixando isso bem claro. Seja lá qual for vínculo, nós podemos sim criar uma organização independente sem precisar de governo para nada. Então, eu quero ser bem claro aqui, seja lá o centro dando certo ou dando errado, que essa sempre vai ser a minha posição, dentro da Terra plana e seja qualquer movimento for. Então, só deixando isso bem claro para vocês. Perdoem se eu feri aí a crença de alguém, o ego de alguém, mas eu quero dizer que na Terra plana não tem espaço para isso, tá bom? É um movimento questionador sobre o modelo do planeta. Não é igreja, não é seita. Portanto, se tem alguém aí idolatrando a Terra plana, tirem isso da cabeça. Se tem alguém colocando Bruno como mestre, eu não sou mestre de ninguém. E deixo isso bem claro aqui. Então, em respeito aos meus inscritos, eu precisava, aos inscritos do meu canal, que seguem o meu canal, não seguem o Bruno, seguem o conteúdo que eu coloco, que não é a verdade absoluta. Em respeito a vocês, eu vim fazer esse vídeo e desde já agradecendo a todos por tudo que vocês fazem, que me trazem de conteúdo, como eu sempre digo, tanto que eu não faço esse canal sozinho. Eu dependo de vocês porque vocês me ajudam muito. E é em respeito a vocês, é a vocês que eu devo respeito. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Mete o dedo no like aí se gostaram do vídeo. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.